Agora que nós já sabemos como identificar uma solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, nós vamos classificar esse sistema. Bom, então o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, ele pode ser determinado, possível e determinado. São os sistemas que a gente resolveu até agora, quando eles têm uma única solução que satisfaça a primeira equação e a segunda equação também. Então, quando a gente consegue identificar esses valores. Mas, além do sistema possível e determinado, ou simplesmente determinado, nós temos também os sistemas possíveis indeterminados ou apenas indeterminado e também os sistemas impossíveis. Como saber, como identificar, como classificar? A gente vai aprender isso agora. O problema da página 147, ele está resumido aqui. X mais y igual a 24 e y igual a 3x. Reparem que nesse caso a gente já tem uma incógnita que está isolada, né? O y ele está sozinho nessa equação. Então, por isso, eu vou chamar essa de 1 e a de cima de 2. E vou usar o método da substituição, porque está bem simples de substituir essa primeira equação. Se eu sei que y é igual a 3x, então eu vou pegar a minha segunda equação e no lugar do y eu vou colocar o quê? 3x, porque é isso que está dizendo aqui, que y é igual a 3x, é a mesma coisa. Igual a 24. Agora, a gente vai somar x mais 3x. Lembrem que o x a gente só repete e vai somar os números que estão aqui na frente. Lembrando que é o 1 que está aqui. 1 mais 3, 4x é igual a 24. Esse 4 que está aqui multiplicando x, passa para o lado de lá da igualdade, dividindo. X é igual a 6 pela tabuada. Agora que eu obtive o valor de x, eu vou voltar na minha primeira equação, que era y igual a 3x. Mas se eu sei o valor de x, eu vou substituir o x por 6. Y é igual, então, a 3 vezes 6, 18. Pronto, nós encontramos um par ordenado. Então, nesse caso, nós teríamos aqui como solução do problema o par ordenado 6 e 18. Quando isso acontece, a gente fala que tem um sistema possível e determinado. Se vocês observarem, não sei se vai dar para ver, lá no livro de vocês, o gráfico, né, dessa equação, dessas duas equações, ele tem um único ponto de cruzamento, né, um único ponto de encontro entre essas duas retas. Então, aqui seria a reta de 3x dessa equação, e aqui a reta de x mais y igual a 24. E elas se encontram apenas num único ponto. Então, quando isso acontece, a gente fala que esse sistema é possível e determinado. Continuando, o próximo sistema é esse sistema aqui. X mais y igual a 5 e 2x mais 2y igual a 6. Como essas daqui, a de baixo, tanto o x quanto o y está sendo multiplicado por algum número, eu vou escolher a de cima como 1 e a de baixo como 2. Então, vou pegar a minha equação 1 e o que eu vou fazer pelo método da substituição? Isolar uma das duas incógnitas. Então, nesse caso, eu vou só primeiro reescrever aqui, x mais y igual a 5. E aí, eu vou isolar o x. X é igual a 5, como era mais y, ele vem para cá, menos y. Agora, eu vou pegar a segunda equação, que aqui é de baixo, e onde apareceu o x, eu vou substituir por isso aqui, 5 menos y. Então, vai ficar 2 vezes. Vou colocar aqui entre parênteses, para lembrar que o 2 está multiplicando tudo isso, aqui que era o x, né? Então, 2 vezes x mais 2y igual a 6. Só para lembrar que eu substituí o x por esse valor obtido aqui, tá? Então, vamos fazer essa multiplicação. Então, aqui eu tenho que multiplicar o primeiro,
né? 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos y, menos 2y. Então, mais vezes menos, menos. 2 vezes y, 2y. Mais 2y igual a 6. O que acontece aqui? Vai ficar 10 menos 2y mais 2y, zerou, né? Então, vai ficar mais 0y igual a 6. Ou seja, 10 igual a 6. Gente, isso aqui é verdade? 10 é igual a 6? Não. Então, nesse caso, nós temos uma sentença que está falsa, eu não consigo resolver. Então, nesse caso, a gente fala que o sistema é impossível, tá? A classificação desse, então, ele é impossível. Eu não tenho uma solução para esse sistema. Se vocês fossem colocar isso aí, desenhar o gráfico, então não vai dar para ver direito, mas aqui, ó. Vocês veriam duas retas paralelas. Elas não se encontram em ponto nenhum do gráfico. Então, quando isso acontece, quando não tem um ponto de encontro entre as equações, né, ou quando nós chegamos aqui a uma sentença falsa, a gente fala que esse sistema de equação é um sistema impossível. Esse próximo sistema, então, x mais 2y igual a 5, e 2x mais 4y igual a 10, tá? O livro de vocês resolveu pelo método da adição, utilizando um artifício matemático. Eu não vou fazer isso não, para não confundir vocês agora. Então, como aqui eu tenho esse x que não está sendo multiplicado por ninguém, eu vou considerar essa aqui a primeira equação e essa a segunda. E nessa primeira, eu vou isolar exatamente esse x que está ali sozinho. Então, só para a gente não se perder, vou copiar ela aqui de novo. E agora eu vou isolar. X é igual a 5, como aqui era mais 2y e passou para o lado de cada igualdade, então, menos 2y. Já encontrei o valor aqui, né? Uma expressão que define x. Então, agora eu vou na equação 2, e onde tiver o x, eu vou substituir por esse valor. Vou colocar dentro dos parênteses, para a gente lembrar que tem que fazer a multiplicação com todo mundo. Aqui, e aí vou continuar. 2 vezes x, então, né, por isso esse x aqui, mais 4y igual a 10. Então, ó, eu tô aqui nessa segunda, tá? 2 vezes x, só que onde era o x, eu coloquei o valor que a gente encontrou aqui. E o resto eu copiei, mais 4y igual a 10. Vamos fazer essa multiplicação. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 2y, então, mais vezes menos, menos, 2 vezes 2, 4y, mais 4y igual a 10. 10 menos 4y mais 4y, zerou, né? Mais 0y igual a 10. Ou seja, 10 igual a 10. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. No entanto, a gente conseguiu determinar o valor do x? Não. Então, esse sistema ele é chamado de possível indeterminado, tá? Indeterminado. Se nós formos construir o gráfico, olhem aí no livro de vocês, vou tentar mostrar aqui também, ó. O que acontece é que esse gráfico, as duas retas cairiam uma sobre a outra, elas iam se coincidir. Então, nesse caso, ele é possível, mas ele é indeterminado, porque ele tem infinitas soluções que né, satisfazem tanto a primeira equação quanto a segunda, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma reta coincidente, e é quando acontece isso aqui, quando a gente não consegue determinar o resultado. Então, nesse caso, nós não conseguimos determinar, temos infinitas soluções para esse sistema de equações. Portanto, para a gente classificar um sistema, nós precisamos primeiro
resolver esse sistema, utilizando algum dos métodos apresentados a vocês, gráfico, de substituição ou da adição. E aí, quando é um sistema determinado, então é porque existe um par ordenado. Então, eu tenho um valor para o x e outro valor para o y, né? E aí, se nós visualizássemos o gráfico, existe um ponto de encontro. Então, existe uma única solução que seja, né, que satisfaça a primeira e a segunda equações desse sistema. Então, nesse caso, é um sistema possível e determinado. O sistema ele é indeterminado quando as equações são equivalentes. Então, vocês podem ver quando os membros forem múltiplos, né, consecutivamente em relação aos membros de outra equação. Por exemplo, x mais y igual a 2, 2x mais 2y igual a 4. Percebam que eu só multipliquei a primeira equação por 2. Então, quando isso acontece, é um sistema possível, mas ele é indeterminado. Por quê? Porque eu tenho infinitas soluções que satisfazem tanto a primeira quanto a segunda equação. No gráfico, nós veríamos que essas retas são coincidentes, uma fica em cima da outra, né? E, por último, um sistema impossível é quando, ou algebricamente, eu obtenho uma sentença falsa, ou quando no gráfico essas retas são paralelas, ou seja, elas não têm um ponto de interseção, elas não têm um ponto de encontro entre essas retas. E aí, nesse caso, a gente vai estar lidando com um sistema impossível. Então, agora vocês vão fazer a atividade do formulário e também o exercício do livro de vocês na página 150, exercício 34. A explicação está na 149, tá? Tá a partir da 147. É isso, galera. Até a próxima aula. Bom final de semana.